Saudações a todos, meu nome é Marcos Braga, eu sou pesquisador na área de Accountability, mais em especial controle interno, política social, e acudi aqui o convite de gravar esse pequeno vídeo aí de 15 a 20 minutos, tratando de um tema, né? No nosso caso, o tema vai ser riscos, uma visão cotidiana. Nós vamos aí em 3 pequenos blocos tratar aí a questão da gestão de risco, dos riscos, e como ela se aplica à nossa vida cotidiana, pessoal, profissional, e vamos terminar aí um pouco com o exemplo da chamada Covid, né, que é provocada pelo coronavírus. Primeira coisa que a gente tem é a ideia de risco. Né? O que é risco? Né? Risco é um conceito abstrato. Né? Risco é a possibilidade de alguma coisa acontecer e essa coisa acontecendo afetar os nossos objetivos. Então, ela é o efeito da incerteza dos nossos objetivos. E o que é incerteza? Incerteza é a gente saber que o mundo não é determinado, que o mundo está sujeito a eventos aleatórios, a eventos que podem ocorrer e que não são previstos, né? Mas, ao mesmo tempo, eles podem ser trabalhados em termos de modelos, de cenários, e se tornarem mais previsíveis e, quanto a ele, a gente fazer uma gerência dessa ocorrência, que no caso é a gerência de riscos. Então, o risco é fruto dessa visão de incerteza. Parece simples falar dessa questão de incerteza, né, no mundo que a gente vive hoje, mas nós já vivemos um mundo muito dominado pelo pensamento mágico, né, que o pensamento científico não comparecia, em que as pessoas achavam que a doença, por exemplo, era uma determinação divina, era um castigo, e que as coisas aconteceriam pela decisão de seres transcendentais que escolheriam esses caminhos, né, numa ideia de um determinismo mágico, um determinismo, digamos assim, transcendental. E o risco vem fazer um trato científico dessa questão. Quando a gente fala de gestão de riscos, quando a gente fala de riscos, a gente está imaginando que as coisas têm múltiplas possibilidades de acontecer e essas coisas têm probabilidades, essas probabilidades são ligadas também ao impacto que essas coisas que vão acontecer têm no nosso objetivo. Tá? Então, o risco é uma forma que o ser humano começou a aprender para lidar com essa incerteza, para dar um jeito nessas questões que ele tinha em relação ao que ele precisava fazer, no que tange ao que pode acontecer. Então, ele começou a observar a natureza, começou a ver que as coisas aconteciam com uma certa regularidade e que em determinados momentos poderia chover. Ele precisava se precaver para essa situação de chuva, e aí ele criava situações para dar conta dessas intempéries. E a partir desse momento, ele vai gerenciando esse mecanismo e vai se protegendo do inesperado. Então, a gestão de risco é você se proteger do inesperado, não é prever o futuro. Né? A gente não tem capacidade de prever o futuro, né? Nem como diz o Peter Drucker, né? A melhor maneira de prever o futuro é construir ele, mas, na verdade, a gestão de risco é você dar conta das inúmeras possibilidades que você está sujeito, né? Por conta do fenômeno da incerteza. E o que é a gestão de riscos? A gestão de riscos é quando a gente, na verdade, tem uma atitude sistemática para dar conta desses riscos. Né? Nossos órgãos públicos todos, né, entidades privadas também, têm a figura do brigadista. O brigadista é uma estrutura interna que é exigida por lei para determinados estabelecimentos para dar conta de forma sistemática de um risco que é o risco de incêndio, né? Principalmente o risco de incêndio. Por quê? Porque teve um entendimento que não dava para improvisar diante do incêndio. Você não pode improvisar, né? Nem é possível improvisar também na prevenção desse incêndio. Então, entendeu-se que havia necessidade de uma estrutura formal, no caso o brigadista, profissionalizada, com ritos, com regras, para fazer medidas para prevenir os sinistros e para também dar conta dos sinistros quando eles venham a ocorrer. A gestão de risco é quando você, na sua organização, qualquer que seja, você atua de forma sistemática em relação a esses riscos, ou seja, você procura identificar esses riscos, trabalhar com eles, adotar medidas e criar planos de contingência para quando esses riscos se materializarem, você reduzir o seu impacto. Então, isso é o que a gente chama de gestão de risco, é uma atitude sistemática em relação aos riscos. Por quê? Porque gerir risco todos nós fazemos. O que a gente precisa é fazer isso de uma forma sistemática. Né? E como é que a gente faz essa gestão de risco? Primeiro, a gente tem que identificar esses riscos, fazer um grande rol de todos os riscos a qual a nossa
organização está sujeita, ou seja, todos aqueles eventos que podem afetar os nossos objetivos. Depois a gente precisa analisar aquele risco, entender como é que aquele evento se forma, qual a probabilidade que está por trás dele, a probabilidade tem a ver com a causa, e quais os impactos, ou seja, como ele vai, quais as consequências que ele vai ter no nosso objetivo. A partir dali a gente passa a entender aquele evento, né, como é que ele se dá. E depois a gente passa a mensurar ele em termos de impacto e probabilidade. Quanto maior a probabilidade, maior o risco. Quanto maior o impacto, maior o risco. Então eu vou pegar um exemplo. Eu vou sair de casa agora, não posso, porque estou na quarentena, mas se eu fosse sair, eu iria analisar a chance de chover. Qual a probabilidade de chover no mês que nós estamos? A probabilidade é alta, né? Então, esse é um dos riscos que me afeta, né? E qual o impacto? O impacto vai me molhar, então eu preciso de um guarda-chuva, preciso dar conta desse risco com uma medida de proteção. No caso, o guarda-chuva, eu estou tratando esse risco. Então, a quarta fase é o tratamento desse risco, ou seja, onde eu crio mecanismos para dar conta desse risco. E aí você tem uma tríade inseparável, que é risco, controles internos e objetivos. O risco está associado a um objetivo. Ele é a negação do objetivo. O risco é tudo aquilo que impede do objetivo se materializar. E os controles internos são aquilo que visam a mitigar esse risco, diminuindo seu impacto, a sua probabilidade. Dentro de uma organização, a gente tem o que a gente chama de apetite ao risco, ou seja, o quanto que aquela organização é ousada para assumir determinados riscos em função de atingir alguns objetivos. Então, essa lógica que eu falei aqui resumidamente é a lógica de gestão de riscos, sabendo que toda vez que você cria um controle, você também burocratiza, você tem um custo transacional, um custo gerencial, de coordenação. Tá? Então, o risco ele é vinculado ao objetivo e ele é mitigado por um controle. Esse risco ele tem a ver com apetite, enquanto eu quero correr risco para atingir o objetivo, eu sou limitado também pelos controles que eu crio, que eles oneram e burocratizam a gestão. Vamos agora para o segundo bloco aqui da nossa conversa, que é como é que isso chega no nosso cotidiano. Bem, nós falamos então agora dos conceitos dos riscos e vamos passar os conceitos do que é risco. Agora nós vamos passar um pouquinho para trazer essa discussão para o nosso cotidiano, ou seja, como é que esse conceito de risco ele atravessa nossa visão cotidiana. Muitos fatores, e experiências e situações envolvem a discussão de gestão de risco do nosso cotidiano, sem nenhum tipo de glamorização ou de grande requinte. Por exemplo, a loteria. Né? A loteria é um típico mecanismo que trabalha com a gestão de risco. Né? Você vai lá, você tem a probabilidade de acertar aqueles números dentro de um universo de números, né? E se aquilo ali ocorrer, né, isso se materializa num ganho financeiro. Então, aquilo ali, na verdade, é uma grande aposta que todos fazem dentro de uma probabilidade de que aquilo vai acontecer. E a gente sabe fazer essa conta de uma forma que a gente é muito iludida. A gente acha que aquilo ali você tem grandes chances, se você jogar mais números, mas aquelas chances são infinitesimais. Mas a gente joga aquilo ali pela diversão, né? pela esperança. O mercado de ações também é um mercado muito vinculado à discussão de gestão de risco, porque quando você compra uma ação, ela está sujeita a essa incerteza também. Algumas coisas podem acontecer, ela pode subir, pode descer, pode subir muito e cair. E você calcula nesses cenários, essa probabilidade e o impacto. Isso vai regulamentar se você vai aplicar mais dinheiro ou não naquela ação. O mercado de seguros também, nós temos seguro de carro, seguro de casa, né? Alguns têm seguro de vida também participa dessa mesma lógica. Eu tenho um risco de morrer hoje, morrer em tantos anos, né? E eu preciso me cobrir desse risco, eu preciso me garantir, e aí eu adquiro um seguro no qual, se esse evento se ele ocorrer, eu tenho um controle interno, que é o recurso que a minha família vai receber para suprir as carências que ela tiverem com a minha ausência, ou até regularizar a situação de pensão ou não. Então, na verdade, o seguro, a gente está dividindo o risco com uma empresa, o risco da sua casa se pegar fogo, do seu carro ser roubado, você divide ela com uma empresa mediante o pagamento de uma quantia. Né? E a própria manutenção do nosso carro também, quando a montadora vai lá e diz que tem que fazer manutenção em 10 mil quilômetros, na verdade aquilo ali é uma previsão dentro das múltiplas ocorrências, né, de duração daquelas peças e tudo, em que faz com que a gente leve aquilo ali, tem uma probabilidade
de dentro daqueles 10.000 quilômetros, né, não vai ocorrer nenhum problema, mas aí a partir dali eu preciso tocar aquelas peças que elas já aumentam muito o risco delas terem algum tipo de defeito. Né? A gente pode falar de validade de medicamentos, tudo isso envolve uma discussão de incerteza. A incerteza ela está presente na nossa vida, desde os tempos imemoriais. O que mudou não é a presença da incerteza ou não, e sim como a gente passou a enxergar essa incerteza. Porque o risco, na verdade, ele é uma visão. É uma visão que a gente tem de como lidar com essa incerteza. Né? Quando o nosso filho adolescente vai para uma festa, para alguma coisa, né? O pai todo zeloso vai lá e fala, meu filho, olha, liga para mim que eu vou pedir o aplicativo, né? Não aceita bebida de estranho, dá uma série de orientações, essas orientações, na verdade, são tratamentos aos riscos que o menino está sujeito naquela festa. Então ele já sabe dos principais riscos, ele já apresenta ao filho dele os principais tratamentos, né? Sobre aqueles riscos que são padronizados. A mãe vira para o filho e fala, meu filho, vai com Deus. Então, todos aqueles outros riscos não identificados que sobraram, a mãe joga no transcendente, que é a figura divina. Independente da nossa crença ou não, né, a gente durante muito tempo jogou esses riscos na conta do transcendente. À medida que houve o iluminismo, houve um crescimento do pensamento científico em função do pensamento mágico, houve um crescimento dessa visão de risco. As pessoas começaram a perceber que havia uma regularidade, que havia probabilidade, que isso poderia ser mensurado, que poderia ser criado mecanismos para dar conta disso. E aí a gente começou a gerenciar esses riscos. Né? E passou a incerteza a ser uma variável. Por que eu digo que a incerteza passa a ser uma variável? Porque quando a gente faz algum planejamento, a gente pode fazer o planejamento achando que aquilo vai seguir uma linha reta e nada ocorrerá de diferente. Quando a gente bota a incerteza na mesa, a gente fala, olha, o nosso planejamento é esse, mas se acontecer alguma coisa, eu vou adotar essas medidas, como uma viagem, por exemplo. Eu vou fazer uma viagem, eu vou verificar o STEP, por quê? Porque o STEP é uma medida de controle interno para dar conta do risco do meu pneu furar. Então, eu vou verificar se o meu STEP está calibrado, para que se eu tiver algum tipo de problema e ele vier a furar o meu pneu, eu não fique com o STEP, o meu mecanismo de controle interno falhe. Então, na verdade, isso já é considerar incerteza. Não considerar incerteza, eu vou entrar no carro e vamos embora. Nada irá acontecer, né? E ainda bate na madeira, né? Então, na verdade, a gestão de risco ela faz uma mediação entre o medo e a ousadia. Ela nos tira, né, do medo paralisante, do medo de tudo que vai acontecer, mas ela também não nos coloca na ousadia no sentido de que vamos embora, é isso aí, o que vier eu estou traçando. Não. Ele faz essa mediação por meio de uma análise sistemática dos eventos que podem afetar os seus objetivos, olha para as probabilidades que estão envolvidas, vê o impacto, e aí, mediante a isso, mediante uma característica que é o apetite ao risco, a gente vai tratar esses eventos. Então, ela tem um potencial de dar um trato sistemático a essa questão de riscos. Ou seja, a questão da incerteza. Da mesma maneira, ela faz a mediação da questão do remédio da doença. Se o impacto é grande, a probabilidade é grande, o remédio tem que ser mais pesado. Mas se não é tão grande, a gente vai dosar. Então você não fica usando, como a gente diz, né, no Haddad, né, não fica gastando milhões para controlar centavos. Você mensura os seus processos de controle, suas salvaguardas. Tá? Isso é uma abordagem sistemática que tem que acaba criando uma cultura preventiva, né, uma cultura de prevenção das coisas. Nós vamos agora falar um pouquinho do exemplo da Covid-19. Então, pessoal, nesse último bloco da nossa conversa, né, nós não podemos deixar de falar dessa pandemia da Covid-19, não tem como não falar, né, nós estamos no meio de uma quarentena, e esse é um evento recheado de discussões de gestão de risco, de incerteza, e que a gente até espera, né, de que dentro da limonada que a gente tem que fazer desse limão, né, a história da humanidade mostrou isso, né, essas grandes comoções trazem mudanças, trazem avanços, da gente entender em que sentido, né, isso aí também pode fortalecer a visão de gestão de riscos no nosso país. Nosso país tem uma dificuldade de gestão de riscos, né, então uma dificuldade desse pensamento sistematizado, de medidas preventivas, a gente tem uma dificuldade de adquirir essa cultura, e talvez um evento desses nos traga uma reflexão, né, olhando pelo que a gente pode colher de bom dessa tragédia. Né. Muitos falaram que a Covid, né, que é provocada pelo novo coronavírus,
é um cisne negro, né? O conceito do cisne negro é de um livro que existe de um pesquisador, que ele fala de riscos que ninguém previa, né? Que coisas totalmente inopinadas, né? Na verdade, né, não é bem um cisne negro, né? Já existiam discussões e cenários, né, em alguns livros sobre cenários prospectivos de uma pandemia. Nós tivemos uma situação da H1N1 em 2010, 2009, 2010. Nós tivemos outras da SARS também recentemente, só que foi localizada em alguns países, mas não foi nesse nível. Mas o fato é que a gente está diante de um risco de alto impacto e baixa probabilidade. Riscos de alto impacto e baixa probabilidade estão dentro do universo desses grandes riscos, né? O meteoro, o tsunami, né? A pandemia, né? Uma guerra de grandes proporções, são coisas que têm uma possibilidade de ocorrer baixa, né? Não ocorre todo dia, mas quando ocorre, ele ocorre com grande impacto em todos os nossos objetivos, né? E isso mexe com a nossa percepção, inclusive, de riscos, né? O que a gente acha que é importante. Eu tenho certeza que após esses eventos, a percepção da importância da política de saúde como um mecanismo preventivo ele vai crescer bastante, né? A percepção da importância da vacina, a percepção da importância de coisas que até estavam perdendo um pouco o elan na discussão, elas vão assumir um papel protagonista, porque nós sofremos isso na pele. Com o fim da Segunda Guerra, vários organismos foram criados, a OMS, a ONU, várias discussões emergiram, como dos direitos humanos, vários países criaram mecanismos. Eu li recentemente no jornal que a Finlândia tinha um depósito, inclusive, de máscaras. Depois da Segunda Guerra, ela passou a ter um depósito para emergências, para contingências. Então, a percepção de risco, ou seja, como é que você enxerga o impacto, a probabilidade daquele risco, ele afeta muito o nosso posicionamento. Então, esses chamados grandes riscos globais, né, o 11 de setembro, ele mexeu muito com a nossa percepção de risco de terrorismo. A gente pegava o avião tranquilo, não tinha problema nenhum, né? E após o 11 de setembro, a gente passou a se revestir de milhões de salvaguardas, né? O tipo de revista que a gente objeta hoje na entrada do avião é muito grande. Existe uma adesão das pessoas porque existe a percepção de que aquele risco é presente. Em que pese o nosso país nunca tenha tido um problema de terrorismo, em especial envolvendo os países que estavam na questão do 11 de setembro, mas essa percepção se espraiou no mundo como um todo. Então a gente tem certeza que essa percepção pandêmica também vai se espraiar. E ao mesmo tempo, nós somos também objetos de controles e salvaguardas, né, estabelecidos pelo governo, pelo Estado, que também afetam a nossa vida, né, e são objeto de discussão, né, as grandes discussões. Qual é a melhor forma? Se vai fazer isolamento combinado com o quê? O problema da UTI, né? Toda essa discussão da incerteza, em especial num evento como esse, que a quantidade de informação que a gente tem ainda é muito pequena, porque é um evento novo, é um evento que a gente ainda está descobrindo um monte de coisa, e quanto menos informação eu tenho, menos eu consigo fazer os cenários para poder ter mentais, para ter ideia da probabilidade e para estimar os impactos. Então, a cada dia se descobre, né, uma situação, olha, tem a desconfiança que tem uma sequela desse tipo, que também afeta isso, que dá fibrose no pulmão. Você tem várias discussões que fazem parte ainda da construção do que é o cenário de risco que nós estamos submetidos com essa doença. Diferente, por exemplo, de uma doença como o sarampo, a varíola, doenças antigas que já mataram muitas pessoas, e nós já estamos num outro nível, já temos vacina, já sabemos todos os efeitos, os impactos, sabemos tanto que adotamos medidas para que esses eventos não se materializassem mais, né? Mas todo esse cenário que a gente está vivendo pandêmico, né, mostra a nossa dificuldade de ter um pensamento sistemático, né, de entender a incerteza como uma possibilidade, que as coisas estão sujeitas a várias possibilidades, e elas são mensuradas por probabilidades e pela forma como afetam os nossos objetivos. Então, isso é um tipo de pensamento mais matemático que a gente tem dificuldade, mais dificuldade ainda de ter um plano de contingência. A gente ficou, né, o pessoal da área de gestão de risco, quando começou a pandemia, ficou muito brincando um com o outro. Qual empresa aí que no seu mapa de riscos adivinhou que ia ter uma pandemia? Não adianta ter adivinhado e não ter um plano de contingência, né? A gente não precisa só ter adivinhado. A gente já precisa ter plano de contingência. Se esses planos de contingência são baratos, são interessantes. Então, estocar uma quantidade de máscaras ou de respiradores para um país
né, ou como o caso do próprio Estados Unidos, talvez não fosse tão caro. Se fosse feito isso há 10 anos, vamos manter a reserva técnica de respiradores, será que nós tínhamos esse cenário? Né? Então, o importante não é só ter ideia do que é risco, mas sim a gente adotar as medidas que façam essa prevenção. Né? O que a gente percebe é que o mundo novo que vai emergir dessa pandemia é um mundo novo que vai trazer uma nova agenda para a discussão de gestão de risco. Uma nova agenda, e o nosso país é muito carente dessa agenda. Temos muitos problemas de incêndio, problemas de desastres naturais, situações que a gente percebe, né, acidentes aquaviários, acidentes automobilísticos, né, e as próprias questões organizacionais. A própria corrupção passa também por uma discussão de gestão de risco. Que a gente vê que essa ideia preventiva de valorizar as salvaguardas e de fazer salvaguardas diante de um cenário das ameaças, ela precisa emergir. Então a gente termina aqui a nossa fala com essa mensagem de que, de alguma forma, precisa emergir nesse cenário uma nova agenda de riscos, seja para as organizações, seja para as atividades que naturalmente também são objeto de grandes riscos percebidos. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos e um grande abraço.